Eles abduzem as mulheres terrestres e fazem experiências genéticas com elas, nos úteros delas, introduzindo código genético para que elas possam gerar. Essa história da abdução da vaca, Chico Xavier presenciou isso. Testemunha viva de um OVNI abduzindo uma vaca. Provavelmente ele seria o alvo. Exato. Ali. Nós temos alguns relatos ufológicos, né, de pessoas que foram contatadas e abduzidas e que passaram maus bocados, né? Nos Estados Unidos, alguns já viraram filmes conhecidos, né? O Travis Walton. Travis Walton, que a gente recebeu aqui. Mas é que essa história de abduzir vaca, ela virou meio... um clássico. Né? Virou uma coisa meio da até cultura... um meme, né? Não é? Virou uma coisa de... Não, mas olha, pop, elas assim. voltam, eles depois devolvem, né, os corpos das... Não só vacas, mas como porcos. Eles voltam sem olhos, sem os órgãos internos. Verdade. Só a carcaça, com incisões muito precisas, né? O que espanta muitos pesquisadores da ufologia é que esses animais que aparecem assim do nada voltam com incisões muito precisas, têm os seus órgãos genitais extirpados, sem derramamento de sangue, não é? A maioria deles também não apresenta mais nenhum sinal do sangue. Volta seco. Seco. A gente já pegou bastante casos assim. Que ano que foi esse aí da abdução da vaca? Olha, foi no meados da década de 70. Tá. Porque agora o ano preciso eu não sei, porque eu tenho que ver com a família da Eliana, porque ele estava indo a Ribeirão Preto visitar a Eliana, que ela tinha tido um tumor benigno entre o coração e o pulmão do tamanho de uma laranja. E o próprio Chico orientou que ela se dirigisse, ela morava em Franca na época, e ela se dirigisse a Ribeirão Preto, deu o nome do cirurgião que seria ideal para fazer essa cirurgia, que seria muito delicada, não é? E de fato a cirurgia foi muito delicada e o tumor benigno era do tamanho de uma laranja. E o Chico estava indo lá visitar a Eliana no hospital, em Ribeirão Preto. Tá. Porque... Então, isso deve ter ocorrido, provavelmente, em 1975, por aí. 76. Tá. Então, por que eu estou perguntando isso, né, no caso, a data? Porque ver se existe algum registro de relato de abdução de animais testemunhadas dessa forma, porque senão aí o caso... Mas quando que foi? Ele revelou isso publicamente alguma vez? Não, ele falou comigo, né? Eu que revelei em 2012. 2012? Então não tem como. Então assim, eu acho que dá para fazer uma pesquisa, porque de repente talvez, acho que o primeiro caso de um avistamento, né, de você presenciar uma abdução dessa tenha sido justamente do Chico Xavier. Sido inclusive bem antes de qualquer coisa aparecer. Pode ser, realmente, eu nunca tinha pensado nisso. Muito, muito interessante aí o nosso querido Henry Losato. Eu me lembro que ele falou que essa civilização, eles olham para nós, seres humanos, simplesmente como cobaias de laboratório. E que eles não têm nenhum respeito no sentido da humanidade, de respeitar nossos sentimentos, nossa civilização. Para nós somos formigas de laboratório. Imagina então a vaca, né? Para muito menos. E o objetivo deles é pesquisa genética. Pesquisa genética. Eu queria até aproveitar, já que a gente está falando desse tipo de abdução, que é uma abdução mais violenta, claro, entre aspas, porque existe um conceito de que não existem aliens do mal, né? Mas é que assim, o que se quer dizer, qual é exatamente o conceito de mal ou bem nesse caso? Porque a questão é evolução moral, né? Espiritual, porque você alcança a espiritualidade com a evolução moral, do seu senso moral, da sua ética. E
E qual que seria o parâmetro? O grande parâmetro, que é a chamada lei áurea, não é? Que Jesus nos deu, é aquela: fazer aos outros sempre aquilo que nós desejamos que os outros nos façam. Uhum. Né? Então, aí esse vai ser o grande parâmetro se uma civilização ela é evoluída ou não dentro disso. Então, no caso, seria como eles nos abduzem de forma violenta Bruta, e traumática, fazem experiências físicas e tal. não pode ser bom, né? Embora nós temos, por exemplo, que a questão também que nós temos que considerar, por exemplo, eu participei do Congresso Mundial de Ufologia, organizado pelo GEVAERD em 2015, se não me engano, na cidade de Santos. E lá nós recebemos duas contatadas, uma da Califórnia e outra de British Columbia, do Canadá, que deram um relato muito interessante e até em sintonia. Agora, infelizmente, eu não vou lembrar o nome delas. Eu sei que uma delas, depois disso, passou a receber visitas frequentes dos extraterrestres e passou a conhecer outras civilizações apresentadas por eles mesmos, né? E ela até publicou um livro da tipologia dos extraterrestres. Mas, em suma, é o seguinte: as primeiras, não vou dizer abduções, porque não foram negativas, propriamente ditas, mas os primeiros contatos, tanto dessa californiana quanto da outra, que é de British Columbia, foram traumáticos porque elas tiveram muito medo. E nós, seres humanos, temos muito medo do desconhecido. E nem sempre aquilo que nos causa medo é ruim, não é? Se você se controla e tal. Tanto é que depois elas ficaram, inclusive, amigas dos extraterrestres, né? Eu me lembro que no relato dessa abduzida ou contatada do Canadá, ela disse que eles faziam experiências genéticas, mas com sentido positivo, porque eles revelaram a elas que a água da Terra estava tão contaminada, né, de toda a Terra, dos rios, dos mares, por substâncias que a nossa tecnologia atual terrestre não é capaz ainda de detectar, que ela está causando e vai causar a esterilidade dos homens terrestres num prazo de 200 anos. Entendeu? Então, se eles não interferissem, né, com a tecnologia mais avançada que eles têm, a humanidade terrestre seria extinta em 200 anos, em 2 séculos. Porque os homens terrestres vão se tornar estéreis se não houver essa, vamos dizer assim, interferência extraterrestre. Então, o que eles abduzem as mulheres terrestres e fazem experiências genéticas com elas, nos úteros delas, né, introduzindo, por exemplo, códigos genéticos de defesa para que elas possam gerar com os homens terrestres uma nova geração capaz de enfrentar esse problema que está presente nas nossas águas, né, de contaminação das nossas águas. E que é por isso que eles vêm com as suas naves e abduzem mulheres terrestres de todo o planeta com esse objetivo. Mas digamos que isso daí seria um papel de cuidado. De cuidado, sei lá, ou paternalista, ou maternalista, ou maternal, não, enfim. Mas você, por exemplo, você não vai cuidar do seu filho? Então, mas esse é o ponto. Não é? Você, por exemplo... Por quê? Exatamente, é porque eles são nossos irmãos mais velhos, né? Então eles se interessam por nós nesse sentido. É a mesma coisa, um pai e uma mãe terrestre. Quando nasce a criança é totalmente indefesa. E você vai largar a criança no berço, sem dar alimento, sem dar remédio, se ela adoecer, sem levá-la no médico, né? Para acompanhar a evolução dela na fase infantil,
não é? A mesma coisa, sua criança de 7 anos, você vai deixar que ela faça tudo o que ela quiser na sua casa? Não vai, porque se deixar, ela põe fogo na sua casa e mata todo mundo, né? Então é essa a questão. Eu acho que esses extraterrestres têm uma evolução espiritual, uma maturidade do senso moral, do senso ético, que já compreenderam que nós somos uma família universal, como disse o Chico, né? No programa Pinga Fogo. Nós somos uma família universal. Temos que entender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus, né? A partir do momento que você entende isso, a humanidade ela se expande muito além da fronteira terrestre. Então eles podem ser seres humanos mais evoluídos, né? Eu não diria que eles são seres angélicos, não. Eles são seres humanos de uma super-humanidade, que já conquistaram questões fundamentais do equilíbrio, por exemplo, do seu relacionamento com a natureza, com a ciência, com a filosofia, com a religião. Eles já compreendem isso com muito mais profundidade e em compreendendo isto, eles sabem que para a evolução deles, que eles também almejam evoluir para um grau de vamos dizer assim, de angelitude que ainda não possuem. Mas eles compreendem que para eles atingirem esse grau que ainda não têm, eles têm que olhar para baixo. Eles têm que trabalhar solidariamente com os planetas que são de expiação e de provas, com os planetas menos evoluídos, onde ainda existe guerra, onde ainda existe fome, onde ainda existe doença, onde ainda existe o materialismo no sentido mais amplo e filosófico do termo, né? Esse materialismo histórico que não respeita a espiritualidade, não crê na espiritualidade e tenta, por toda a lei, diminuir os ícones da espiritualidade humana.